Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, como domingo passado, quero mencionar, muito bom estar de volta, rever alguns irmãos que não pude ver depois desse tempo de férias, mas também a serviço da igreja em Manaus, e estar de volta servindo ao Senhor. Que alegria, que privilégio o Senhor tem nos dado. E nós vamos retomar aqueles que estavam já descansados e com saudades do texto de Juízes, né? Poderão retomar, né? Com ânimo, né? Com ânimo e com coragem o restante. Nós planejamos terminar esse texto de Juízes até o final do ano. E nós vamos retomar hoje o texto do capítulo 14, continuando a história de Sansão. Na última pregação que tivemos em Juízes, foi falado sobre o chamado que Deus fez para aquela família, e aquela vocação em consagração, uma consagração que não era apenas de um filho prometido, mas para toda uma família. Mas hoje nós vamos ver onde essa história vai se seguir, e você conhece a história de Sansão, sabe de alguns problemas, e nós vamos ver os começos destes problemas. Então eu quero te convidar a Juízes capítulo 14, dos versículos 1 a 9. Nós leremos esse texto. Eu quero convidar os irmãos que me ajudem com a leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que a igreja responda com a leitura dos versículos pares. Juízes 14, de 1 a 9. Assim o Senhor nos fala pela sua palavra. Desceu Sansão a Tímina. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Vamos orar mais uma vez, meus queridos? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor a preservou para que hoje também ela fosse útil e suficiente para o teu povo. Por isso, pedimos ao Senhor que nos abençoe. A simples leitura da tua palavra já é suficiente para que o Senhor nos ensine. Por isso, Pai, se há a esclarecer ainda mais a mim e ao teu povo, ajuda-nos pelo teu Espírito e possamos nós ouvir o teu chamado e responder a ti. Por isso oramos, confiando em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, nós que estamos dentro dessa sequência em Juízes, precisamos lembrar o contexto da vida daquele povo neste momento histórico. E lembramos, o tempo dos Juízes está entre a saída do povo de Israel para a entrada na terra prometida antes da monarquia, antes da chegada dos reis, como, por exemplo, o rei Davi. E o contexto histórico nos
orienta que naqueles dias cada um fazia aquilo que achava melhor aos seus próprios olhos. Cada um fazia aquilo que achava que era adequado, especialmente quando era para não fazer a vontade do Senhor. E quando esse povo se distanciava, eles recebiam as consequências da sua idolatria, da sua aversão à obediência à vontade do Senhor, sofria com a opressão de povos estrangeiros. Deus então, aliás, no sofrimento eles clamavam a Deus. Deus então respondia a este clamor com libertadores, com líderes, com juízes. E nós estamos chegando ao último juiz desta narrativa, que é Sansão. E quando nós lemos o capítulo 13 e vemos toda aquela promessa, o anjo que vai falar com Manoá, com a sua esposa, e vai asseverar, vai confirmar que aquele rapaz, que é o filho prometido, iria começar a libertação do povo de Israel, é uma promessa e tanto, há grandes expectativas. Num contexto muito difícil, é uma promessa muito importante. Porém, o desenvolver dessa história talvez frustrou algumas expectativas. Sansão não se tornou o juiz que ele deveria ser. E nós vamos ver os porquês disto. E hoje, o título da mensagem é para não amarmos, não amar as coisas deste mundo. E infelizmente não foi o que Sansão fez. Sansão amou muito as coisas do seu mundo e do seu tempo. E a primeira coisa que eu quero mencionar nessa mensagem é que Sansão foi direcionado por suas vistas. Ele cobiçou com os olhos. Versículo 1 diz isso, que Sansão desce a Tímina. Tímina era uma cidade onde estava dominada pelos filisteus, território dos filisteus. E ele desce até lá. E o que é que ele vê? Ele vê uma moça bonita. E olha, ver uma moça bonita, ele solteiro, que mal tem? Não é verdade? A culpa foi dela, que mandou ela ser tão bonita, não é verdade? Alguém poderia dizer isso, né? Alguém poderia dizer, não, mas ela... Que culpa tinha Sansão de ela ser tão bonita? Ele se apaixonou, aquela famosa apaixonite. Bateu os olhos e sabia, é essa aí. Mas nós sabemos, e o texto nos diz, que há um problema nessa decisão. Qual é o problema? É que Deus havia estabelecido um padrão para o seu povo. E o padrão que Deus havia estabelecido para os casamentos era que o povo deveria casar dentro da mesma fé. Esse limite. E ele explica o motivo desse limite. Alguém poderia dizer, não, então Deus ele quer ser sectário no meio das nações, Deus não quer admitir que outros povos, outras culturas, outras línguas participem do seu propósito de salvação. Não, e não é isso. Deus adverte, não casem com pessoas de outras nações, porque inevitavelmente esses casamentos irão desencaminhar o povo de Israel. Porque quando eles casarem com as mulheres de outros povos, eles irão correr atrás dos deuses destas nações e se esquecerão do Senhor. Então, quando Deus estabelece o padrão na sua própria lei, no Antigo Testamento, era para preservar o povo, justamente para evitar coisas que nós já lemos no texto de Juízes e outras coisas que aconteceriam. Mas Sansão, ele parece estar muito acostumado com essa opressão dos filisteus. Porque o trânsito dele vai a Tímina, parece que é como... Eu vou ali para o interior, vou ali na praia, eu vou ir a um lugar, vou dar só uma passeada, vou dar uma espairecida. Aqui não é dito o que é que ele foi fazer, então parece que ele talvez estivesse só passeando. E ele vê. E ele vê e cobiça. Ele não acha que é suficiente o seu desejo, o que é que ele faz? Ele quer oficializar isto. E naquele tempo, oficializar um sentimento era avisar pai e mãe para que organizassem um casamento. Por isso, no versículo 2 é dito isso. Ele vai falar para o pai e para a mãe dele, olha, achei a moça. Gostei. Olha, no meu tamanho, hein? É do jeito que eu estava orando. Olha, não sei se ele falou isso, né? Mas às vezes é assim que alguns dizem, né? E quando é meu número, né? E ele declara ao seu pai e à sua mãe e diz, vi uma mulher em Tímina, filha dos filisteus. Essa eu quero por esposa. Então, Sansão, quando vê, ele toma uma decisão.
Não foi só uma apaixonite, além da apaixonite, ele tinha tomado a decisão. É com essa que eu quero casar. Sabe uma coisa curiosa? Que às vezes alguns enxergam ou entendem que é difícil, né, pastor? Eu já ouvi isso uma vez ou outra. Pastor, como é que eu faço? Porque eu não consigo controlar os meus olhos. Aonde eles batem, eu não sei como lidar com isso, porque eu estou lá. Eu vi. É isso que eu quero. Mas sabe uma coisa curiosa? Os olhos de Gideão só chegaram onde seus pés o levaram. Gideão, ele vai à Tímina. Oh, perdão, Sansão, obrigado. Estou fixado em Gideão, né? Meus irmãos estão atentos. Obrigado. Sansão. Quando falar Gideão, leia-se Sansão. Mas Sansão, obrigado. Sansão, ele desce a Tímina e então seus olhos enxergam. E às vezes essa é uma primeira reflexão que devemos fazer. Às vezes a gente põe muita culpa, né? É o nosso contexto, pastor. Aquela mulher era muito bonita. Mas eu viro a cabeça para o outro lado, pastor, e encontro outra. Onde é que os seus pés estão? Essa é a primeira pergunta. Porque às vezes, de fato, você se põe num risco, você se põe em vulnerabilidade, porque é isso que você deseja. E aí, meu querido e minha querida irmã, aonde você virar os olhos, se o seu coração não estiver no Senhor, até quem não está se oferecendo vai parecer oferecimento. Até aquilo que não é proposta vai parecer ser do seu tamanho. E aquilo que parece ser bom, na verdade é caminho de morte. Sansão não discerniu. E às vezes nós também não discernimos como precisamos discernir. Não temos discernimento espiritual. Andamos para onde o nosso coração guia os nossos pés e culpamos os nossos olhos por aquilo que enxergamos. A segunda parte da mensagem vai dizer a reação dos pais, né? Gideão, que havia sido então cobiçoso por aquilo que via, ele também mostra uma inclinação carnal. Veja ali o texto novamente comigo. Porém, versículo 3, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Aqui, curiosamente, Sansão, logo após ter recebido do pai a orientação sobre a lei de Deus, sobre o pacto, a aliança, porque no Antigo Testamento o sinal de pertencimento ao povo de Deus, da aliança de Deus, era a circuncisão, sinal que hoje é mantido na figura do batismo. E esse era o princípio, casar-se, formar família, tendo a mesma fé. Manoá lembra ao seu filho, mas Sansão não dá atenção. Porque ele vai dizer, eu sei isso aí, pai, mas eu só gostei dessa. Foi essa quem me agradou. E nós vemos então uma inclinação à carne, ou seja, um desprezo à própria vontade de Deus. E é curioso porque quando nós vemos essa passagem, nós temos um dilema aqui teológico no versículo 4. Porque o autor de Juízes vai dizer, mas seu pai e sua mãe, ou seja, Manoá e a sua esposa, não sabiam que isto vinha do Senhor. Esse é o tipo de passagem, reverendo Alverano, que a gente, se pudesse, escaparia de pregar, né? Se a gente pudesse, não lidaria com esse dilema. Os irmãos estão mais atentos, sabem que há uma questão aqui em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Até onde vai a intervenção divina, como ser soberano sobre todas as coisas, e até onde vai a responsabilidade humana em relação ao pecado. E parece ser insolvente. O quanto Deus é soberano? Plenamente soberano. E quanto o homem é responsável? Totalmente responsável. Tá, e como é que fecha? A confissão de fé, nosso documento, ela vai nos ajudar a enxergar esses elementos. O capítulo 5 ele vai tratar sobre a providência de Deus. E vai dizer que Deus, ele não somente é soberano sobre todas as coisas, mas ele faz com que essas coisas aconteçam segundo, os eventos aconteçam segundo o seu propósito. E não há nada sobre a face da terra, sobre a história da realidade, que não tenha a autorização e a sustentação do próprio poder de Deus. Ele é soberano
pleno sobre todas as coisas. Só que, ao mesmo tempo, nesta plenitude e soberania, Deus estabelece que o homem seria responsável. E a confissão também vai dizer que, muito embora Deus seja responsável, toda inclinação pecaminosa é do homem. Toda inclinação do pecado não vem de Deus, vem de nós. Deus estabelece o seu propósito, mas o pecado é por nossa conta. O pecado é coisa nossa. Deus estabelece sua vontade e em seu decreto eterno, ele estabelece que se pecarmos, seremos responsabilizados. E é isso, desde o Éden. E assim é, e assim será, até a volta de Cristo. Então, quando olhamos para essa passagem, nós devemos reconhecer esse binômio, essas duas verdades, e não podemos negá-las. Por quê? Porque assim a palavra nos diz. Deus é soberano. E nós também somos responsáveis. Mas, curiosamente, ele vai dizer, eles não sabiam, os pais, que Deus estava propondo isso. E era justamente esse talvez seja o problema para alguns. Porque Deus havia levantado Sansão para libertar o povo dos filisteus. E quando Deus levanta a Sansão, o propósito era esse mesmo. Sansão, em alguma ordem, tinha que ir a Tímina. Sansão, em alguma ordem, tinha que enfrentar aqueles que eram os opressores do povo de Israel. Mas Sansão não tinha que se apaixonar por ninguém de lá. Sansão não tinha que decidir casar com ninguém, né? Como diria minha mãe, né? Com seu ninguém de lá. O pecado é parte de Sansão, não é da parte do Senhor. É uma decisão de Sansão, não da decisão do Senhor. E aí é uma coisa interessante, porque quando olhamos para essa passagem, tentamos encontrá-la em nossas vidas, regularmente nós fazemos caminhos assim. Talvez você já tenha passado por uma determinada situação, onde, por alguma consequência que você não previa, você reclamou ao Senhor. Talvez você tenha jogado em um jogo de bet, né? Em nome de Jesus, que Deus liberte, você não faça isso, não use esse tipo de recurso, né? Mas talvez alguém tenha usado a bet, tenha feito o sorteio, acreditado que o time ia ganhar e perdeu. Às vezes perdeu uma boa soma, perdeu uma quantidade de recurso, o dinheiro da conta que você tinha que honrar, o dinheiro de uma reserva da própria família, e isso foi perdido por um clique, por uma fé depositada naquilo onde você não deveria acreditar. Mas você ora, Senhor, por que o Senhor deixou? O Senhor sabia, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabia que eu ia perder, por que o Senhor permitiu? O meu celular podia ter pifado, ele pifa em todas as horas, por que o Senhor não permitiu que ele fizesse com que ele pifasse? Que a bateria não descarregasse, que a minha internet caísse? Se o Senhor sabia disso, por que o Senhor não fez? Senhor, se o Senhor sabia que esse relacionamento ia ser um problema na minha vida, por que o Senhor deixou eu conhecer essa pessoa? Senhor, se o Senhor sabia que esse trabalho ia ser uma ruína na minha história, por que o Senhor deixou? E nós acusamos a Deus, acusamos o Senhor de escolhas que são nossas. Como é difícil ser responsável no mundo criado por um Deus soberano, que estabelece para nós. Ora, sabemos que até porque temos estudado na palavra, mordomia cristã, lidar bem com o patrimônio, lidar bem com os nossos relacionamentos, enxergarmos bem os dons e talentos que o Senhor nos conferiu para tomarmos decisões, por exemplo, em relação à nossa profissão ou ao nosso sustento. Mas quando pecamos, é coisa nossa. Por fim, irmãos, a terceira parte da mensagem, dos versículos 5 a 9, nós vamos ver uma obstinação no coração de Sansão. Depois, Sansão desceu com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Eu imagino que você nunca tenha visto um leão bramando no meio da colina, né? Alguns que já fizeram algumas excursões nas florestas, qualquer pássaro diferente que cante, né, já dá um certo medo, né? Se você já tiver numa selva floresta um pouco mais fechada. Então, o desconhecido gera medo.
Mas Sansão vê um leão. E o leão talvez não seja um Simba, né, do desenho, né, pequenininho, um gatinho ali. Certamente não era um leão maduro, né, já todo adulto. Mas com certeza já oferecia risco suficiente para qualquer um de nós. E veja curioso, Sansão estava num caminho que ele não deveria trilhar por aquele motivo. E naquele caminho ele corre um grave risco. Ora, irmão, se fosse eu, você, muito provavelmente, se fôssemos em dois, né? Eu só precisaria ser mais ligeiro do que você, né? Eu precisaria ser mais rápido que você, porque o leão primeiro ia te alcançar e eu conseguiria me escapar. Mas o texto narra que os pais dele haviam descido antes e ele havia descido depois, eles não desceram juntos. Isso é o que aponta o texto. E então, sozinho, esse leão veio bramando, né? Veio contra a Sansão. E diz o texto que o Espírito do Senhor foi sobre Sansão. Né? O versículo 6 diz que ele foi de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada na mão. Todavia, seu pai e sua mãe não sabiam que ele fizera isso. Bom, lendo o texto, eu falei de manhã. Eu não sei o que é mais fácil, rasgar na mão um cabrito ou rasgar na mão um leão, né? Eu acho que é difícil igual, né? Mas a intenção narrativa aqui é para dizer que, de fato, foi feito de forma extraordinária. Ele venceu aquele leão, a força dele, mesmo que um leão jovem, tem força suficiente para matar um humano, uma pessoa. Mas aqui, como se fosse nada, ele vence aquele leão. E é curioso por quê? Porque é o Espírito de Deus que vai sobre Sansão. Sansão indo para o lugar que ele não deveria ir, fazendo o que ele não deveria fazer, mesmo assim, veja a atitude de graça de Deus. Vai e preserva a Sansão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para Sansão. Sansão não era para morrer naquele dia. Porque se o Espírito de Deus não é sobre Sansão, podia ser leão grande, pequeno, não ia sobrar nada de Sansão ali. Mas o Espírito do Senhor foi sobre ele. Por quê? Porque não era a hora de Sansão. Ele precisava cumprir aquilo pelo qual Deus o criou. E mesmo no caminho ruim, mesmo quando ele foi infiel, Deus permaneceu fiel ao seu propósito e protegeu a Sansão no meio desse caminho. Talvez Sansão tenha entendido de forma errada. Que bom que eu sou forte. Pode vir o que vier. Eu posso fazer qualquer coisa e dar certo. Eu posso quebrar a lei do Senhor e nada me acontece. Até os leões, se vierem contra mim, eu rasgo no meio. E às vezes muitos de nós, imprudentes com as nossas decisões, imprudentes com a nossa forma de agir, protegidos por uma ação graciosa da parte de Deus, não enxergamos o cuidado e achamos que nossa força, nosso braço fez isso. Além disso, há um outro problema. E aqui eu quero apontar uma obstinação no coração de Sansão. E, aliás, gostaria de mencionar, toda obstinação guarda um segredo. Pode cavar. É crente demais? Justo demais? Perfeito demais? Inseguro demais? Fala demais? Sei lá. Toda obstinação guarda um segredo. E Gideão guarda um segredo aqui. O texto... Obrigado, Sansão. Obrigado. Já estão contando quantas vezes, né? Mas tudo bem. Sansão. Obrigado. Sansão guarda um segredo. E o segredo qual é? Ele, depois de ter descido a Tímina, tomado aquela mulher por esposa, o texto nos diz, ele volta pelo caminho. E quando volta pelo caminho, ele vai onde ele havia vencido aquele leão. E dentro dele tinha o quê? Uma colmeia, mel. Isso aqui vai aparecer daqui a pouco, mais à frente. Mas ele toma daquele mel e se agrada disso. Ele acha tão bom, eu vou levar para os meus pais isso aqui. Eles vão gostar. Eles gostam de mel, eu vou levar também. Qual era o problema? Ele tinha um voto. A família dele tinha uma consagração muito específica. Dentro dessa consagração, inclusive, havia uma dieta alimentar rigorosa. E, além disso, qualquer do povo de Israel não podia tocar em cadáver, porque isso se tornava impuro. E isso prejudicava o seu próprio voto de nazireu. Mas o que é que ele faz? Ele toma, se contamina, guarda segredo
e estende aos seus pais a contaminação. Isso é curioso, porque a obstinação que guarda segredos, ela não afeta só a nós individualmente. Se somos obstinados, mais dia ou menos dia, vai afetar os outros também. E é curioso porque daquilo que estava podre, Sansão encontrou algo agradável. E assim, muitas vezes nós olhamos para o pecado, que não tem nada de bom, nada que se aproveite, é só impureza, mas ainda achamos alguma coisa agradável dentro dele. E achamos que não é suficiente termos para nós. Nós queremos que os outros pequem junto conosco. Queremos que pequem junto conosco, exatamente. O que podemos aprender com esse texto? Porque olhamos para Sansão, às vezes ficamos com raiva dele, né? Ou talvez olhamos para Sansão e pensamos, tá, pastor, eu estou meio Sansão esse tempo aí, eu estou preocupado. E é verdade, eu acredito que é um texto para se preocupar. Como é que a gente lida com os olhos que são cobiçosos? Como é que a gente lida com a inclinação da carne? Como é que a gente lida com a soberba que está obstinada em nosso coração? Pastor, já sei. Alguém vai dizer, toda vida que chegar qualquer coisa na minha frente, eu fecho os olhos. Senão eu viro o pescoço. Senão eu volto meia volta. Se você tentar, talvez você seja também muito perseverante nesse propósito, talvez você se lembre do texto que vai dizer, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se você não tiver olhos transformados, não importa que com os olhos fechados, você também pecará. Pastor, já sei, eu não vou envolver com ninguém. Eu vou subir o mais alto morro, vou me excluir das pessoas, não vou conviver com ninguém para não correr o risco. Ah, mas até ali o pecado te alcança. Se o seu coração não for transformado, ele vai com você durante esse caminho. E pode ficar tranquilo que durante o caminho você vai pecar várias vezes. Pastor, como é que eu lido com segredos? Porque eu tenho medo de falar a verdade. E eu tenho medo do que a verdade pode me causar. Eu tenho coisas para resolver, mas eu tenho medo de resolver as coisas do passado. E eu lembro, falei de manhã e quero falar à noite, em uma situação, não era aqui na igreja, não era aqui na nossa região, cidade. Conversava com uma pessoa de uma outra denominação, e essa pessoa falou assim, pastor, eu te conheço muito pouco, né, nesse tempo aqui, mas eu queria conversar, queria te falar uma situação que está acontecendo na minha casa. O meu casamento, pastor, não vai para frente. São anos tentando. Anos, assim, olha, e é um esforço que eu tenho sempre com meu cônjuge, e faço por cima, por baixo, me esforço, vai na igreja, faz isso, aquilo, faz compromissos, mas olha, não avança. Nós estamos numa crise terrível, eu não sei se meu casamento vai avançar, eu não sei o que mais fazer para manter uma família saudável. E aí, ouvindo aquela pessoa, no meu coração considerava e perguntava, mas qual é o segredo? Porque se os dois estão buscando ao Senhor, se os dois estão tementes a Deus, se estão buscando viver aquilo que é ensinado na palavra, e as coisas não estão caminhando, a pergunta é, qual é o segredo? O que é que não foi dito? O que é que não foi tratado? E eu fiz essa pergunta. E a pergunta foi, o que é que você ainda não falou? Tem alguma coisa que você fez em relação ao seu casamento que você ainda não assumiu? E ele parou e ele falou, pastor, tem. Há muitos anos, e eu nunca falei isso para ninguém. Ninguém nunca ouviu isso. O senhor vai ser a primeira pessoa que eu vou falar. Há muitos anos eu traí a minha esposa. E nem eu mais me lembrava disso. Então, já que você... Perguntei se ele estava arrependido. Está arrependido? Sim. Então nós precisamos tratar isso. Que bom que você trouxe a luz. Porque agora tem remédio. Enquanto você não buscava ajuda, enquanto você não confessava o seu pecado, enquanto você não buscou do Senhor cura para esse problema real de sua família, não tinha o que fazer. Iria de mal a pior. Mas agora que você trouxe, agora há esperança. Porque a graça de Deus é suficiente sobre essa história. Isso aconteceu há algum tempo e tenho a alegria de saber que esses irmãos, pela graça do Senhor, estão restaurados, estão caminhando. O Senhor foi poderoso, tem restaurado essa família, eles têm caminhado com graça. Mas enquanto houver segredos, irmãos, a impureza permanece presente. O pecado não é tratado. E nós sofremos. A boa notícia é que não precisamos viver assim.
A boa notícia é que nós não devemos viver reféns do nosso pecado e nem das consequências do nosso pecado, porque nós temos um Salvador. O Evangelho nos apresenta Jesus. Gideão deveria ter sido Salvador, mas ele não foi Salvador. Nem Gideão e nem Sansão. Eles não foram salvadores suficientes, porque é só um que é suficiente Salvador, que é Cristo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos esses exemplos do passado, nós devemos olhar para Jesus. Porque em Cristo é que nós receberemos olhos para a pureza, mesmo em contextos terríveis. Em Cristo, o nosso coração não será inclinado para a carne, mas em espírito nós militaremos e resistiremos às tentações, porque Ele é fiel e não nos dará nada que nós nele não possamos resistir e vencer. Porque em Cristo, e diante dele é certo, não há segredos. Os segredos são nossos, mas para Ele não há segredos. E quando nós vivemos a verdade a partir do Evangelho, nós vivemos restauração. Nossas vidas são transformadas pelo poder do Evangelho, nossas famílias são restauradas pela graça de Deus e nós podemos viver verdadeira libertação. Por isso eu quero te convidar, adiante desse texto, responder ao Senhor. E essa resposta, eu acredito que ela está diretamente relacionada ao texto da primeira carta de João, no seu capítulo 2, versículos 15 ao 17. Eu quero pedir que você acompanhe o texto da leitura da palavra do Senhor, porque se você guardar essa verdade, creio que pela graça do Senhor, nós não amaremos as coisas que estão no mundo. 1 João 2, 15 a 17, e assim lemos a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E o Senhor nos chama para isso. Permanecermos nele para toda a eternidade. Eu quero te convidar agora a fechar os olhos e nós vamos falar com o Senhor. E você pode, nesse momento, confessar ao Senhor, talvez, coisas que durante a mensagem surgiram no seu coração, memórias ou situações que ainda perseveram pendentes. Creia e tenha coragem de apresentar isso diante do Senhor. Talvez durante a mensagem você foi encorajado a permanecer fiel, porque você tem resistido, confiando na graça dele. Talvez o Senhor tenha te desafiado a tomar uma atitude nessa noite. Não tenha medo. Confie no Senhor e responda a sua mensagem, ao seu chamado. Pai, nós agradecemos por esse texto, porque olhamos para a tua palavra e nos reconhecemos nela. Reconhecemos a maldade que está em nosso coração, os segredos que mantêm e sustentam uma obstinação, a inclinação da carne que nós também convivemos e muitas vezes sucumbimos. E por isso queremos pedir perdão ao Senhor. Porque, muito embora ainda não tenhamos lido todas as consequências das decisões de Gideão, elas foram horríveis. E nós não queremos isso para as nossas vidas. E, aliás, o Senhor não tem isso para nós. O que o Senhor tem para nós é algo totalmente diferente. O que o Senhor tem para nós é uma vida nova, em novidade, em salvação, em liberdade, em restauração. Por isso, Pai, alcança-nos mais uma vez com a Tua graça e restaura as nossas vidas. Ajuda-nos a olhar para Sansão e fazermos diferente do que ele fez. Ajuda-nos a olhar para Cristo e viver segundo o que ele também nos ensinou. Ó Pai, salva-nos. Salva-nos da nossa própria maldade. Salva-nos, Senhor, do nosso contexto. Salva-nos, Senhor, do nosso pecado. E seja o Senhor glorificado mais uma vez em nossas vidas, fortalecendo a cada um, Pai. O Senhor conhece o desafio de cada um. Às vezes não serão a cobiça dos olhos por olhar para pessoas, mas são coisas que nosso coração anseia.
Às vezes, na nossa cobiça, a inclinação da nossa carne, não é por causa de uma proposta ou de um relacionamento, mas de coisas que não estão tratadas, e nós queremos, de forma muito humilde, reconhecer que sem o Senhor nós não conseguiremos tratar isso. Se não for a obra do Senhor, nós não seremos libertos. Por isso nós nos aproximamos com fé e reconhecemos que apenas em Cristo essa realidade é vencida. Então, Pai, ajuda-nos. Que a obra do Teu Filho amado Jesus nos restaure, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que nós perseveremos. Assim oramos, tudo te dando graças, Pai. Inclusive entregando este culto ao Senhor, dedicado a Ti. Pedindo ao Senhor que ao longo dessa semana nós possamos repercutir essas verdades que nos foram lembradas nessa noite. Abençoa também, Pai, as famílias aqui representadas, o Teu povo que acompanha essa transmissão em vários lugares. Pedimos ao Senhor que abençoe com saúde. Nós temos irmãos nesse momento que precisam da Tua graça, do Teu favor, Pai. Pedimos ao Senhor aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Deus, precisando do Teu favor. Nós clamamos, tem misericórdia, abençoa. E abençoa cada um de nós, Pai. Que saiamos daqui para glorificar, para engrandecer e para exaltar o Teu santo nome. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus bendito Pai e que a presença consoladora e poderosa do Espírito esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, hoje e por todo sempre. Amém.